Hoje eu quero conversar com você no profundo sobre o poder da oração. Talvez você já tenha escutado tantas coisas referente à oração, mas aqui nesse vídeo, se você ficar comigo até o final, se você é uma pessoa que ora, você vai passar a orar mais. Se você é uma pessoa que tem orado pouco, lá de vez em quando, com certeza a partir dessa mensagem você vai dobrar suas orações, você vai introduzir a oração na sua rotina de vida, porque você vai entender o quanto essa ferramenta é poderosa e eficaz, o quanto essa ferramenta pode mudar a tua história de vida, o cenário que você vive, algo tão poderoso e é liberado para os filhos de Deus, amém? Paz do Senhor Jesus, eu sou Maitê Chaves e estou aqui para trazer uma palavra do céu para a sua vida. Estou aqui para te ensinar uma ferramenta poderosa que, se você aplicar na sua vida, meu Deus, você vai ter muito testemunho em todas as áreas, amém? Então, para que não fique só nas minhas palavras, porque você sabe que aqui neste canal é a palavra de Deus que reina, é a palavra de Deus que tem todo o poder, eu quero compartilhar contigo uma palavra que está lá no livro de Filipenses. Filipenses, capítulo de número 4 e versículo de número 6, que diz assim: não esteja inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica de ação de graça. Em algumas Bíblias diz: não esteja ansioso por motivo algum. Então, a vontade do Senhor é que a gente não fique por aí preocupada, ansiosa, nervosa, triste por coisa alguma. O Senhor, Ele quer que a gente pegue toda essa tristeza, toda essa angústia, tudo isso que nos aflige e coloque diante dele através da oração. Quando a gente faz isso, é cientificamente comprovado. Médicos, neurologistas, psiquiatras e psicólogos, já foi realizada uma pesquisa que quando uma pessoa desce para a oração, quando ela se levanta, ela já se levanta mais tranquila, mais calma. Hormônios da paz, da alegria são liberados do nosso corpo e nós ficamos mais tranquilos. Então, a primeira coisa que eu quero falar com você é: a oração é gratuita e ela ainda é a maior terapia. Talvez eu possa perder algumas clientes aqui porque eu sou terapeuta cristã, mas não tem problema nenhum, porque o meu papel aqui é que você tenha resultados positivos, é que você aplique a palavra e tenha bom resultado. A minha missão aqui no YouTube é te levar para a totalidade da promessa. Então, a oração ela é gratuita. É só você entrar no teu quarto, fechar a tua porta, dobrar o teu joelho e começar a relatar para Deus os teus problemas. Você vai ficar muito mais tranquila, você vai ter paz, a paz que excede todo o entendimento desce sobre a nossa vida quando nós oramos. A oração ela é muito mais poderosa que qualquer antidepressivo. Às vezes tem muita gente aí nesse mundo afora ansioso, tomando remédio antidepressivo, remédio para dormir, remédio para acordar, remédio para comer. E eu quero dizer que pena, né, que algumas pessoas não conhecem esse poder da oração. Porque quando nós temos uma vida de oração, nós não precisamos tomar esses remédios. Por quê? Porque o Senhor, Ele nos acalma. O Senhor é o Deus que vai além da medicina. Então, quando nós se apresentamos para Ele com uma dor, com uma situação, com uma causa difícil, Ele introduz em nós a paz que excede todo o entendimento. Então, a oração, por esse motivo, ela é a maior terapia, porque é algo que vai além da humanidade, é algo que vai além, é algo sobrenatural que acontece na nossa vida através da oração. E ela é gratuita, você não precisa pagar nada. É só você ir para um cantinho e ali você conversar com o teu pai. Amém? Segundo poder que a oração tem. A oração, como eu falei, acalma na hora. O antidepressivo vai demorar alguns minutos, algumas horas para fazer efeito no teu organismo. E a oração acalma na hora. Comece a orar antes de dormir para você ver que você vai ter uma noite de sono tranquila, porque a oração traz esse benefício da paz. A presença de Deus é algo que nos traz paz. Então, quando a gente ora, a gente tem paz. Amém? Outra coisa, a oração traz resultados positivos. A oração é algo que é a única coisa que pode mudar totalmente a tua vida. É a única ferramenta que pode mudar o cenário que você vive. A oração, ela faz algo muito sobrenatural. A gente vive coisas
através da oração, que talvez a gente nunca teria condições de viver. E eu te provo isso. Ana era estéril, ela não tinha condições alguma de ter um filho. Mas quando ela começou a orar e gerar aquele filho através da oração, Ana viveu algo que na vida natural ela não teria condições, porque era estéril. E o Senhor, ele foi além do que ela pediu. Ela pediu um filho e o Senhor deu mais filhos a ela. Então ela viveu algo sobrenatural, algo que ela não tinha condições. Às vezes nós não temos uma condição de ter algo. Eu falo por mim, eu não tinha condições de estudar. Eu não tinha condições de ter uma boa casa. Eu não tinha condições de estar aqui no YouTube conversando com você. Eu não tinha condições de nada porque eu estava no fundo de um poço. Era um poço tão profundo que eu olhava para cima e eu conseguia ver só uma luzinha bem fraquinha lá em cima porque o poço que eu estava era muito fundo. E eu comecei lá no fundo daquele poço orar. Comecei a chorar. Comecei a contar os meus problemas, as minhas situações para o Senhor. E Ele foi me tirando daquele fundo do poço. Eu sei que quem me tirou de lá foi Deus através da oração. Então a oração mudou a minha história de vida. O Senhor preparou uma bolsa de estudo que eu não tinha condições de estudar, eu estudei. O Senhor me deu essa bolsa, me deu essas condições porque eu orei e pedi. O Senhor me deu uma família que eu não tinha. Na época eu era mãe solteira, quando eu cheguei na casa do pai com uma menininha nos braços, eu não tinha condições alguma. E o Senhor me deu um homem de valor. Através da oração eu pedia, eu chorava muito e dizia: Senhor, eu quero ter uma família. E o Senhor me deu. A minha mãe estava morrendo dentro de um hospital. Quando eu cheguei na casa do Senhor, eu cheguei com um histórico muito pesado, como eu falei, no fundo de um poço. E ela foi diagnosticada pela medicina como morta. O doutor olhou para mim e disse: olha, moça, prepara o funeral, porque em horas a tua mãe vai morrer. E quando o médico me falou isso, eu recorri à oração. Eu lembro que eu fui pro banheiro da Santa Casa, a primeira coisa que eu fiz, dobrei meu joelhinho lá e orei, chorei para Deus e pedi: Senhor, dá mais uma chance para ela. Senhor, muda esse diagnóstico. Depois eu fui para a igreja com meu pai. A gente dobrou nosso joelho diante do altar e ali nós dois também pedimos a mesma coisa. E quando nós retornamos para o hospital, a minha mãe já estava voltando a viver. Já tinha saído daquela situação de morte, de coma. Então a oração, ela é mais poderosa que a morte. Então a oração pode mudar toda e qualquer tipo de situação. Hoje, digamos assim, não tem nada mais forte do que a morte. Mas a oração, ela é mais poderosa que a morte. Nós vemos na Bíblia que o Senhor, ele deu vida a muitas pessoas que já estavam mortas. Através do quê? Da oração. Então a oração é muito poderosa. Outra coisa que eu quero falar para você: através da oração, você pode conhecer o seu futuro. Sabia? Por quê? O Senhor Jesus, o nosso Deus, é o único que enxerga o nosso futuro. E quando nós descemos para orar, nós conversamos com quem? Com quem já viu o nosso futuro. E muitas das vezes o Senhor, ele nos direciona, ele nos dá conselhos sobre o futuro. Quando a gente ora, a gente tem informação antecipada. Nós temos informações do futuro, entende? Então a única forma de conhecer o futuro, de ter um futuro brilhante, abençoado, é orando. Porque daí o Senhor vai te conduzindo, sabe? Ó, vem pra cá, vem pra lá, faz isso, faz aquilo. E é muito bom tu ter uma vida guiada por Deus. Porque nós estamos assim, ó, os nossos olhos vê só até ali. E aí, às vezes, se a gente vai caminhar sem direção, a gente se machuca, porque a gente começa a bater nas coisas, porque a gente não tem essa visão que Deus tem. E quando a gente ora, é como se o Espírito Santo de Deus pegasse na nossa mão e fosse conduzindo a nossa vida até a vontade dele. Então, isso é muito bom. Quando nós oramos, nós também nos tornamos mais sábios. Toda pessoa que ela é de oração, ela se torna sábia. Por quê? Porque a sabedoria, ela vem de quem? De Deus. E a palavra de Deus diz que aquele que não tem sabedoria, busque a Deus que ele vai dar. Então, quanto mais a gente ora, menos a gente erra. Quanto mais a gente ora, mais sábio a gente fica. Então, seja uma pessoa de oração. Por quê? Porque a sabedoria, ela vai te dar resultados positivos na vida financeira, sentimental, espiritual. Uma pessoa que se torna sábia, uma pessoa que começa a ter a mente de Deus, que começa a ter os seus pensamentos guiados por Deus, é uma pessoa de resultado.
é uma pessoa sábia. Então, quanto mais você orar, mais sábio você vai ficar e menos erros você vai ter. Outra coisa, você traz o poder de Deus para a sua vida. Olha só isso. Eu acabei de contar aqui alguns testemunhos, né, que eu tive através da oração. E toda vez que você ora, você traz o poder de Deus para a sua vida. E o Senhor é aquele que pode fazer coisas impossíveis na nossa vida. Então, é muito importante orar, porque tem coisas que aos teus olhos humanos talvez não vão acontecer. Nas tuas condições financeiras, talvez não tem como acontecer, mas quando você ora, você já não tá mais trabalhando com a força do seu braço, entende? Você começa a conquistar as coisas por uma forma sobrenatural. E aí você traz o poder de Deus para dentro da tua vida, para dentro da tua casa. Você também pode orar por outras pessoas. Sabia que o Senhor alcança a oração por intercessão? Às vezes o Senhor muda a história de vida de uma pessoa através da oração de uma outra. Então a oração é algo muito eficaz. O Senhor levantou minha mãe, como eu falei, ela estava lá. Mas eu e o meu pai intercedemos por ela e o Senhor fez algo grande na vida dela. Talvez tenha alguma pessoa que você ama, que está numa situação complicada, difícil. Se você começar a apresentar essa pessoa para Deus, através da oração, com lágrimas, com súplicas, como o Senhor fala aqui, o Senhor pode mudar a história de vida dessa outra pessoa através da tua vida. Então, ser uma pessoa de oração é algo que traz muito benefício para nós. A oração é a única forma de nós se comunicar com Deus. Então, a palavra de Deus é Deus falando com nós. E quando nós vamos para a oração, é nós falando com Ele. Então, é o único meio de comunicação com o Criador. Então, Deus ouve sim quem ora. E se você, a partir de hoje, começar a introduzir a oração na tua rotina de vida, você vai ter uma vida de sucesso. Você vai se tornar uma pessoa sábia, uma pessoa cheia do Espírito Santo, uma pessoa que tem presença, uma pessoa que tem poder. Porque uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa que tem poder de Deus. Por quê? Porque o Espírito Santo é muito poderoso. É um espírito que pode muitas coisas. E quando nós adquirimos essa presença na nossa vida, nós nos tornamos pessoas poderosas. O Senhor, Ele faz muitas coisas em nós e através de nós. Nós nos tornamos um canal de bênção para a nossa vida e para muitas vidas. Então, é só benefício, né, com a oração. Então, se eu sou você, eu começo a partir de agora a dobrar o seu tempo de oração. Eu começo a partir de agora a orar todos os dias sem cessar, porque é um benefício gratuito e que pode mudar a tua história de vida. Lembre-se que a oração pode te levar muito mais longe do que os teus pés. Amém? Deus te abençoe e até o próximo vídeo em nome de Jesus.